Olá, meu nome é Eduarda Chora Frege e agora vamos iniciar a parte 3 do módulo Métodos multicritério com informação parcial e método Phi-Trade-off. Falando agora mais especificamente sobre o método Phi-Trade-off. Existe um paradigma relacionado à questão da informação parcial em decisão multicritério, que é o seguinte: o uso de informação parcial em métodos de decisão multicritério reduz drasticamente a quantidade de informação requerida pelo decisor, mas ao mesmo tempo consegue encontrar uma recomendação da mesma forma que os métodos de informação completa. Desta forma, não tem sentido trabalhar com informação completa, uma vez que se pode atingir a recomendação para o decisor apenas com informação parcial. Então, dessa forma, chega-se à conclusão que trabalhar com informação completa é desnecessário, tendo em vista a ampla gama de métodos com informação parcial disponíveis para uso. Esta figura mostra um estudo de simulação que foi feito com o método Phi-Trade-off. Este estudo mostrou que, em 80% dos casos, apenas 5 alternativas potencialmente ótimas restam na análise após a ordenação das constantes de escala. Em 90% dos casos, até 8 alternativas potencialmente ótimas ficam na análise após a ordenação das constantes de escala. Esses resultados consideraram problemas simulados com até 15 critérios e com até 70 alternativas, considerando diversos cenários nesse range. Isso mostra que, com uma pequena informação fornecida pelo decisor, o método já é capaz de reduzir drasticamente o conjunto de alternativas potencialmente ótimas, apresentando assim uma rápida convergência a uma solução final. O método Phi-Trade-off, como já dito na parte anterior, é baseado no procedimento de elicitação por trade-off tradicional, que é o procedimento de elicitação com maior rigor no que se refere à estrutura axiomática, e tem também a vantagem de permitir a incorporação de uma avaliação intracritério com funções de valor não linear, diferente, por exemplo, do procedimento de swing, que supõe a linearidade. No procedimento de elicitação por trade-off tradicional, são obtidas visões de trade-off do decisor entre as várias consequências do problema. Então, no procedimento de trade-off, o decisor ele faz comparações entre consequências hipotéticas que possuem valores para os critérios dentro de um determinado espaço de consequências. E aí, através da comparação dessas consequências, ele vai encontrar pontos de indiferença entre os critérios. Para fim de representação do espaço de consequências, é usada a seguinte notação. BJ representa a melhor consequência do critério J e WJ representa a pior consequência para o critério J. XJ denota uma consequência intermediária, de forma que a seguinte relação de preferência seja atendida. A consequência BJ, que é a melhor de todas, é preferível a XJ, que é uma intermediária, que é preferível a WJ, que é a pior de todas. Desta forma, temos, por exemplo, a representação do espaço de consequências para um problema com 4 critérios. Lembrando que a função valor marginal vai ser normalizada de tal forma que o valor da pior consequência é igual a 0, o valor da melhor consequência é igual a 1 e o valor das consequências intermediárias está entre 0 e 1. Vamos considerar, então, por exemplo, uma alternativa hipotética A1, com o melhor valor para o critério 2 e o pior valor para todos os outros critérios. Se formos calcular o valor global de A1 com base na função de agregação aditiva vista anteriormente, teremos que o valor de A1 será igual a K1V1 de W1 mais K2V2 de B2 mais K3V3 de W3 mais K4V4 de W4. Fazendo as simplificações, temos que o primeiro, terceiro e quarto termo desta equação vão para zero, pois os valores da pior consequência é igual a zero. No segundo termo, temos que V2 de B2 é igual a 1, pois o valor da melhor consequência no critério 2 vai ser igual a 1. Desta forma, o valor global de A1 vai ser igual à constante de escala do critério 2. É importante mostrar isso, pois posteriormente veremos que o procedimento de trade-off tradicional irá utilizar deste tipo de equação
para chegar a uma recomendação para o decisor. O procedimento de trade-off tradicional é composto basicamente de 7 etapas. Primeiro, tem a definição do espaço de consequências, onde o decisor vai identificar quais são as piores consequências do problema, quais são as melhores consequências do problema, e vai trabalhar no espaço de consequências entre o pior e o melhor valor. Em seguida, temos a avaliação intracritério, que consiste na definição da função valor marginal para cada critério. Como dito anteriormente, a função valor marginal ela pode ser linear ou não linear. A terceira etapa é a ordenação das constantes de escala dos critérios, que é feita considerando o range de consequências. Na quarta etapa, o decisor faz uma exploração do espaço de consequências, comparando diversas consequências hipotéticas para posterior verificação da consistência. Na quinta etapa, o decisor obtém as relações entre as constantes de escala, através da declaração de pontos de indiferença entre as consequências. Na sexta etapa, existe o cálculo das constantes de escala a partir de equações obtidas na etapa 5. Por fim, na etapa 7, são avaliadas as alternativas e elaborada uma recomendação para o decisor. Bom, então, a definição do espaço de consequências consiste na verificação das melhores e piores consequências de cada critério e no estabelecimento dos valores de referência, BI do melhor e WI do pior. Na avaliação intracritério, serão definidas as funções valor marginal para cada critério. Isso pode ser feito através de uma normalização, se a função valor for linear, ou através de métodos para encontrar função valor não linear, como, por exemplo, o método da abscissão, o método das diferenças, construção de uma escala qualitativa de valor ou avaliação direta das alternativas. Lembrando que o procedimento de trade-off permite a incorporação de função valor não linear, diferente do procedimento de swing. Na terceira etapa, o decisor vai ordenar as constantes de escala dos critérios. Isso pode ser feito da seguinte forma. Considere o par de consequências mostrado nessa figura. Então, a alternativa hipotética A tem uma consequência pior nos critérios 1, 3 e 4 e a melhor consequência no critério 2. E a alternativa hipotética B tem a pior consequência nos critérios 1, 2 e 4 e a melhor consequência no critério 3. Como mostrado anteriormente, o valor global de A é igual à constante de escala do critério 2. E, de forma análoga, o valor global de B é igual à constante de escala do critério 3. Se o decisor declara preferência de A sobre B, então temos que a constante de escala do critério 2 é maior do que a constante de escala do critério 3, pois o valor global de A seria maior do que o valor global de B. Dessa forma, obtendo várias relações desse tipo, conseguiria-se ordenar as constantes de escala dos critérios através dessa comparação par a par. A quarta etapa consiste na exploração do espaço de consequências, onde consequências deste tipo, mostradas na figura, são comparadas pelo decisor para posterior verificação da consistência. Então, vamos considerar novamente nossa alternativa hipotética A, com pior desempenho em todos os critérios e melhor desempenho no critério 2, e a alternativa hipotética C, com pior desempenho nos critérios 1 e 2 e melhor desempenho nos critérios 3 e 4. Então, temos que o valor global de A é igual à constante de escala do critério 2 e o valor global de C é igual à constante de escala do critério 3 mais a constante de escala do critério 4. Portanto, se o decisor declara, por exemplo, a preferência de C sobre A, temos a seguinte inequação. K2 é menor do que K3 mais K4. Essa inequação será utilizada ao final do processo para verificação da consistência do decisor. Ou seja, depois que encontrados os valores de K2, K3 e K4, será testada essa inequação de acordo com a opinião do decisor. Se a inequação for satisfeita, então o decisor foi consistente. Se a inequação não for satisfeita, então pode-se dizer que houve inconsistência por parte do decisor.
quinta etapa consiste na definição das relações entre as constantes de escala. Bom, foi definido na etapa de ordenação que, se K2 é maior do que K3, então A seria preferível a B. Se esse valor do critério 2 na consequência A descer um pouco para x2', pode-se perguntar ao decisor o que ele prefere, se A continua sendo preferível a B ou se B passa a ser preferível a A. Supondo que A seja preferível a B, temos a seguinte inequação: K2V2 de x2' maior do que K3. Descendo bastante esse valor do critério 2 para x2 duas linhas, pode-se perguntar novamente ao decisor se A continua sendo preferível a B ou se agora B é preferível a A. Supondo que o decisor diz que agora B é preferível a A, então tem-se a seguinte inequação: K2V2 de x2 duas linhas é menor do que K3. Então, varia-se esse ponto intermediário do critério 2 até que o decisor seja indiferente entre as consequências A e B. Supondo que essa indiferença ocorra para um determinado x e 2, tem-se a seguinte equação: K2V2 de x e 2 igual a K3. Então, no procedimento de trade-off tradicional, ocorre essa comparação entre pares de consequências, tentando encontrar o ponto que o decisor é indiferente entre essas duas consequências, a fim de se obter uma equação deste tipo. Então, é preciso encontrar pelo menos n-1 equação desse tipo para que se possa montar um sistema de equações e resolvê-lo para encontrar os valores das constantes de escala. Por que n-1? Porque já existe uma outra equação que relaciona as constantes de escala, que é a equação de normalização dos pesos, ou seja, o somatório dos pesos é igual a... Desta forma, na etapa 6, tem-se o cálculo das constantes de escala, ou seja, após obtidas n-1 equações daquele tipo, através da comparação de consequências, mais a equação de normalização das constantes de escala, pode-se resolver esse sistema de equações e encontrar os valores das constantes de escala dos critérios. Por fim, é verificada a consistência e são avaliadas as alternativas. Como dito anteriormente, o teste de consistência vai verificar se o valor encontrado para as constantes de escala satisfazem as inequações obtidas na etapa de exploração do espaço de consequências. Por exemplo, se A é preferível a B e o valor de A é maior do que o valor global de B, então, as constantes de escala encontradas pelo decisor devem satisfazer essa inequação. Se não satisfizerem, então o decisor foi inconsistente para esse problema. Por fim, existe a etapa de avaliação das alternativas, em que os valores das constantes de escala serão computados e, então, o valor global de cada alternativa será calculado. Dessa forma, as alternativas podem ser ranqueadas em ordem decrescente de valor global. No método Fit Trade-off, a ordenação das constantes de escala dos critérios ocorre de forma similar ao que é feito no procedimento de trade-off tradicional, ou seja, comparação entre consequências hipotéticas, de forma que, se A é preferível a B, obtém-se a relação que K2 é maior do que K3. O resultado desta etapa é uma ordenação completa das constantes de escala dos critérios, do tipo K1 maior do que K2, maior do que K3, maior do que K4. A diferença principal do método Fit Trade-off para o procedimento de trade-off tradicional está na forma da obtenção das relações entre as constantes de escala e na forma como essas relações são usadas para computar uma recomendação para o decisor. Como visto anteriormente, o procedimento de trade-off tradicional requer que o decisor encontre pontos exatos de indiferença entre duas consequências. Entretanto, esta informação é difícil de ser fornecida, requer um alto esforço cognitivo e pode levar a inconsistências durante o processo. Desta forma,
No Phi trade-off, não é necessário chegar ao ponto exato de indiferença entre duas consequências, pois o método trabalha com inequações obtidas através de relações de preferência estrita declaradas pelo decisor. Então, por exemplo, neste caso, se o valor de x é setado em x2', temos que A seria preferível a B e a seguinte inequação seria obtida. K2 V2 de x2' seria maior do que K3. Se o valor de x for setado em x2, duas linhas, temos que B seria preferível a A, de forma que esta outra inequação seria obtida. K2 V2 de x2, duas linhas, seria menor do que K3. Estas inequações formam o chamado espaço de pesos. Essas inequações que compõem o espaço de pesos entram como restrições para problemas de programação linear que tentam computar uma recomendação para o decisor. Dependendo da problemática, existe uma variação desse modelo de programação linear. No caso da problemática de escolha, a programação linear vai tentar encontrar alternativas potencialmente ótimas para o problema. No caso da problemática de ordenação, a programação linear vai buscar relações de dominância par a par entre as alternativas para construir um ranking delas. O método Phi trade-off é flexível, pois o procedimento de elicitação de constantes de escala pode ser adaptado para diferentes condições e circunstâncias, e não necessariamente segue todos os passos que o procedimento tradicional requer. Ou seja, essa flexibilidade consiste no fato de oferecer diferentes caminhos que podem ser seguidos pelo decisor ao longo do processo. O método Phi trade-off é operado por meio de um sistema de apoio à decisão que é interativo, ou seja, todo o processo é conduzido com base em uma interação com o decisor e também de forma flexível, oferecendo ao decisor diversas possibilidades durante o processo, como, por exemplo, a visualização gráfica dos resultados parciais, a possibilidade de interrupção do processo de elicitação mesmo antes do final, dentre outros. Fazendo uma breve comparação do procedimento de trade-off tradicional com o método Phi trade-off, temos que o procedimento de trade-off tradicional trabalha com equações obtidas através de relações de indiferença entre as consequências. Já o método Phi trade-off trabalha com inequações obtidas através de relações de preferência estrita entre as consequências. Assim, disse que o método trade-off trabalha com informação completa, enquanto o Phi trade-off trabalha com informação parcial. Desta forma, o procedimento de trade-off tradicional requer um alto esforço cognitivo, levando a aproximadamente 67% de inconsistências quando aplicado, de acordo com estudos comportamentais. Assim, no Phi trade-off, esse esforço cognitivo é reduzido porque a informação é mais fácil de ser fornecida, de forma que há também uma redução esperada na taxa de inconsistências do procedimento.